Fala pessoal, continuando aqui nossa série sobre TDD, hoje a gente vai ver como é que os testes unitários podem te ajudar a resolver problemas de encapsulamento. Encapsular é esconder como uma classe faz as coisas. As outras classes que acessam essa classe, que utilizam essa classe, devem apenas saber o que ela faz, não como ela faz. E ao encapsular, você faz com que essa implementação fique protegido do mundo externo. Vamos explicar um pouquinho melhor isso daí. Quando você começa a aprender orientação a objeto, eu posso dizer isso por mim, todo mundo que vai ensinar, uma das primeiras coisas que você fala sobre orientação a objeto é o conceito de encapsulamento, que é o ato de você proteger os seus dados do mundo externo. Quando todos os atributos da sua classe são públicos, você pode acessar eles de fora, você pode alterar esses dados de fora. Ou seja, as regras que regem como esses atributos mudam ficam a cargo de rotinas fora da sua classe. Então, ao você utilizar o conceito de encapsulamento, o que você está fazendo? Você está trazendo essas regras para dentro da sua classe. Isso é legal, porque evita com que você distribua essas regras ao longo dos seus programas ou em outras classes e fica muito mais fácil de você dar manutenção, de você entender o que está acontecendo, fica muito mais fácil, inclusive, de testar. Então, o encapsulamento é um conceito primordial da orientação a objeto e que a gente aprende a proteger usando atributos privados. No entanto, hoje aqui a gente vai verificar como que os testes podem melhorar o encapsulamento. A gente vai dar um passo além. Então, até a gente já entendeu direitinho como funciona o encapsulamento com questão de utilizar atributos privados. Agora a gente vai dar um passo além, vai entender como melhorar ainda mais possibilidades de quebra de encapsulamento dentro dos nossos programas. Então, para isso, eu vou começar com um programinha simples de processamento de boleto. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, eu vou começar aqui com a minha classe de testing, boleto processor test. Okay? Antes de escrever minha classe de processamento de boleto, eu vou escrever a minha classe de teste. Ela vai ter aqui um atributo privado chamado processor, que ele é do tipo boleto processor. Ele tem aqui o método setup e eu vou criar dois testes. O primeiro teste é um boleto paga a fatura inteira ou a invoice inteira e um outro teste que vai fazer o pagamento de várias faturas. Quer dizer, vai ser uma fatura paga com vários boletos. Então, seguindo aqui, eu vou criar então uma invoice, que é a minha fatura. Eu ainda também não criei essa classe invoice, mas eu já estou definindo que ela vai ter um construtor que vai receber um customer, o nome de um customer e um valor da invoice. Vou também ter uma classe boleto, que vai receber um valor do boleto. E aqui, na hora que eu estiver testando, olha só o que eu estou fazendo. Estou criando uma tabela de boletos e passando essa tabela para o meu processador. Então, já estou definindo aqui que o meu processador de boletos vai receber uma lista de boletos e uma fatura. E aí ele vai fazer o processamento desses caras, né? Ele vai fazer a associação desses boletos com a minha fatura. Então, aqui com relação ao processamento, eu vou verificar se ao retornar o número de pagamentos, ele vai retornar 1, porque eu adicionei um único pagamento, né? Um pagamento aqui estou chamando que são meus boletos, e eu vou ter depois a quantidade total dos pagamentos, que então é esse get value, e eu vou fazer contra o valor 150, que é o valor, na verdade, da minha invoice. Então, eu vou fazer agora a implementação do segundo. O segundo teste eu vou criar com a mesma invoice, agora com o valor de 300, e um boleto pagando 100 e um boleto pagando 200. Veja que a minha classe não ativa. O primeiro passo que eu tenho que fazer é conseguir ativar meu programa. Então, eu vou fazer aqui a implementação das classes que eu utilizei no meu teste e que não estão implementadas. Vou começar aqui primeiro, aqui em cima, só por uma questão de conveniência. Eu vou criar um tipo global no meu programa. Eu estava utilizando um tipo global declarado lá no dicionário, mas aqui fica muito mais simples de você visualizar o que é exatamente esse tipo, e aqui é o Result Calc. Ele é um package de 6 posições e 2 decimais. Continuando aqui, então, o meu boleto, eu vou ter um construtor que recebe um valor,
ele vai ter um método getValue e um atributo privado value. A implementação desses métodos é bem simples, o construtor e o getValue. Indo agora para a minha invoice, ou a minha fatura, ela vai ter o quê? Uma lista de boletos, quero dizer, então nesse caso aqui eu estou só criando um tipo local, que é a minha lista de boletos. O construtor que vai receber o nome do customer e vai receber o valor da minha fatura. Depois eu vou ter um getValue, que vai ser para retornar o valor da minha fatura. Eu vou ter um addBoleto, que ele adiciona um boleto na minha lista de boletos. GetPayments, que ele vai retornar a lista de boletos, de acordo com o tipo local que eu criei ali em cima, boletos list. Eu vou ter um flag, que é mostrar se a fatura foi completamente paga, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. E um método que vai definir se a fatura está paga ou não. Então, criando aqui na implementação, o construtor é facinho. Deixa eu só adicionar aqui que faltou uns atributos privados aqui, o customer, o value e a lista de boletos. E o flag se a fatura está completamente paga ou não. Então, criando aqui o construtor, eu vou agora para o meu próximo método, getValue, que ele somente retorna o value. O próximo método é adição de um boleto, que simplesmente adiciona um boleto na minha lista. O segundo é o retorno do pagamento, que são a minha lista de boletos. E o isPaid, ele retorna qual é o estado atual da fatura, se está pago ou não. E o setFullPayment, ele define uma fatura como pago. Né? Na verdade, define o status da fatura, se pago ou não. Vamos agora para o Class Boleto Processor. Então, eu tenho aqui também uma lista de boletos. Repare que eu estou criando dois tipos. Olha só que interessante, que oportunidade de melhoria já que eu estou vendo aqui. Eu estou criando boletos list nas duas classes, na Boleto Processor e na Invoice. Interessante isso. Deixa eu colocar aqui então a implementação do Process. Então eu vou passar por toda a lista de boletos e vou na Invoice adicionando esses boletos na Invoice e fazendo um total desses boletos aí. Ok? Reparem, deixa eu ver aqui que tá. Não está passando meu teste, deixa eu ver o que está faltando. Um ref2 aqui. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Boletos, list, ref boletos aqui embaixo também. O actual payments. O que está acontecendo aqui? Invoice. Ele está falando actual, não existe, como não existe? O problema deve ser aqui. Não é. Esse cara aqui é uma referência local, certo? Vou rodar então meus testes aqui. Olha lá, todos eles passam. Agora eu vou então para a implementação de um novo teste, que é para verificar se uma invoice foi paga. Eu quero dizer, depois que eu fiz o processamento dos boletos, eu defino essa invoice como paga ou não. Então eu vou copiar aqui no caso do meu teste de um único boleto. Então eu vou colocar aqui isPaid, eu vou retornar, eu quero ver se ele é true, ok? Olha lá, meu teste não passa, então vamos implementar esse teste aqui. Então aqui no método processor, eu vou colocar aqui se, olha lá, o minha invoice paid for menor ou igual, melhor, vamos fazer assim para ficar mais claro. Se o total dos boletos for maior ou igual do que o valor da minha fatura, então eu defino ela como pago, ou ABAP true. Ativei, olha lá, rodou e passou os meus testes. Terminamos o nosso projeto de classes e tudo parece estar funcionando. Isso quer dizer que todos os meus testes estão passando, obviamente está tudo pronto e eu já poderia entregar isso daqui. Mas se você começar a dar uma olhadinha nos seus testes, você vai ver algumas coisas bem interessantes ali. Com questão do encapsulamento, você pode parar e pensar, peraí, todas as minhas classes, todos os atributos dentro das minhas classes estão como privados. Todos esses atributos, se esses estados precisam ser alterados, eu tenho um método que faz isso. Logo, todo o meu problema de encapsulamento está resolvido, eu não preciso me preocupar com ele.
Mas, de novo, olhando um pouquinho mais de perto nos testes, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Se você olhar nos testes, ele faz asserções ou perguntas para a classe invoice, para a fatura, e não para a classe do processador. A minha classe de teste é a classe de teste do processador de boletos e não da fatura. Como, por exemplo, para saber se a fatura foi paga ou não, eu estou fazendo a pergunta para quem? Você olha então, esse caso é um caso interessante. Quem decide se a fatura foi paga ou não? Eu estou colocando dentro do meu processador de boleto. Peraí, essa regra faz parte de quem? Do processador de boleto ou da fatura? Quem é que decide se uma fatura está paga ou não? Não é o processador de boleto. Porque se eu colocar isso daí no processador de boleto, por exemplo, se eu tiver um processador de cartão de crédito, ali eu vou ter que repetir essa regra também lá, e assim por diante para cada forma de pagamento. Isso não está legal. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar essa regra dentro de outra classe, e a classe mais óbvia disso é a invoice. É ela que tem que guardar a regra de tá paga ou não. Então é lá que eu deveria ter implementado a minha regra de da minha classe da invoice ser paga ou não. Quando você estiver perguntando, mas o encapsulamento é só atributos privados? Não. Uma regrinha básica de encapsulamento é: as classes devem ser responsáveis pela alteração do seu próprio estado. Elas que devem conhecer as regras e elas que devem gerenciar a alteração desse estado. Ela nunca deve deixar aberto para fora, ou seja, nenhuma classe deve conhecer ela demais a ponto de outras classes virem alterar o estado dela. Então essa daí é a regra. Toda vez que você vê alguma coisa ou alguma classe que permite que o seu estado seja alterado externamente, pronto, o encapsulamento foi ferido. Existe uma regrinha chamada Tell, Don't Ask, que diz o seguinte, que classes não devem fazer perguntas e tomar decisões baseadas nessas respostas, mas sim elas devem mandar um objeto, executar uma ação e ela, por conta própria, tomar a decisão se altera ou não. Ou seja, no nosso caso aqui, eu deveria falar para a invoice: Ei, invoice, olhando aí os seus pagamentos, você foi paga ou não? É ela que tem que retornar essa informação para você. É ela que tem que alterar o próprio estado dela, não o processador de boleto. Quando você tem, por exemplo, um caso de uma classe que conhece muitos detalhes de outra classe, Maurício deu um nome disso daqui interessante: intimidade inapropriada. Ou seja, outra classe conhece demais a implementação dela e toma decisões por ela. Então, isso daí não é apropriado. Quem deve tomar a decisão de uma invoice paga ou não é a própria invoice. Já que você viu isso daí acontecer, vamos então refatorar nossas classes. Vamos ver como deixar nossas classes muito melhor acopladas. Como proteger as regras de negócio dessa minha classe invoice. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, no método addBoleto, o que eu vou fazer? Eu vou ter um método privado que vai retornar a soma de todos os pagamentos. E se a soma de todos os pagamentos for maior ou igual do que o valor da minha fatura, da minha invoice, então eu defino ela como paga. Olha lá, set full payments above true. Deixa eu declarar aqui o meu método getSumPayments, o retorno dele. E eu vou fazer o quê? Um loop na minha lista de boletos e acumulando o valor de cada boleto no retorno. Olha lá, returning plus mais boleto, getValue e beleza. Então agora o que eu posso fazer é vir aqui embaixo, tirar essa parte do processamento do boleto e todos os meus testes passam. Vou aproveitar aqui para tirar os testes. Se esse teste não faz mais sentido, eu tiro e deixo meus testes enxutos. Olha lá, agora todos os testes estão passando. Maurício ele lista alguns pontos que você deve ficar esperto no seu teste com relação a um encapsulamento. Então, por exemplo, classes que testam muitas outras classes. Pode ser que você está fazendo perguntas para várias classes e aí tomando uma decisão. Então, cuidado, isso pode ser um indício que o encapsulamento não está sendo respeitado. Outra coisa interessante que ele chama atenção é o fato das classes anêmicas. Basicamente, trocando bem resumidamente, classes anêmicas é aquelas que possuem apenas grande número de métodos e sem atributos ou grande número de atributos sem os métodos. Ou seja, quem vai alterar esses atributos são métodos de outras classes. Isso daí
é o maior indício de que o acoplamento está quebrando, isso é óbvio, mas o mais importante, é o maior indício que o seu programa, na verdade, não é orientado a objeto, e sim tem muito mais cara de programa procedural do que necessariamente orientado a objeto. Então ficamos por aqui, fechamos o vídeo. Hoje o assunto foi tranquilo, porque encapsulamento é um conceito fácil de entender, e os seus testes te ajudam com isso. Eu gosto muito desse conceito, Tell, Don't Ask. Deixa bem claro o que o acoplamento deve fazer, ou seja, classes não devem deixar decisões que ela deveria tomar para outras classes fazerem. Isso quer dizer o seguinte, que ela está deixando a tal da intimidade inapropriada, ou seja, outras classes conhecem ela demais e tomam decisões no lugar delas. Então, o Tell, Don't Ask é um dos maiores indícios se você está ferindo ou não o acoplamento. Vimos também que o acoplamento é muito mais do que simplesmente colocar todos os seus atributos como privados, porque você pode fazer com que eu tenha os métodos para acessar esses atributos, mas as decisões não estão na classe propriamente dita, estão em outras classes. Então presta atenção, problemas com acoplamento podem ir muito além do que simplesmente atributos que são públicos. Outra coisa interessante com relação ao acoplamento, e eu acho que esse daqui é um conceito chave, as classes elas são responsáveis pela alteração do seu próprio estado. Isso não significa que se você tiver um método que recebe um valor e simplesmente passa esse valor por atributo e a tomada de decisão está externa, isso não quer dizer que a classe ela é responsável pela alteração do seu estado. É ela que deve controlar se altera ou não o estado e como deve alterar. Ela é a dona, é ela que decide como que o seu estado deve ser alterado. Isso é o maior indício de acoplamento. Então, preste atenção no seu código, se você tiver decisões que estão fora da sua classe, o acoplamento foi ferido e uma refaturação aí pode ser necessária. Então fechamos mais um vídeo, se você gostou, deixa seu joinha, assina o canal, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço para vocês e até meu próximo vídeo.